Boa noite, irmãos. Vamos tomar nossos assentos, nos aquietar nossos corações, nos preparando para este momento de culto, de adoração ao nosso Deus, e estejamos imbuídos do mais profundo propósito de adorar a Deus e buscar no Senhor o entendimento da sua palavra e dessa forma também podermos caminhar junto com Cristo. Irmãos, eu gostaria de iniciar este culto lendo uma passagem do livro de Êxodo, muito conhecida, Êxodo 20. Nós vamos ler só os 3 primeiros versos, tá ok? Êxodo 20, verso 1 até o verso 3. Vamos colocar de pé, irmãos, em reverência ao nome e à palavra do Senhor, por favor. Nós vamos ler juntos esses 3 versos, já que se tratam de versos curtos. O título, os 10 mandamentos. Leamos. Então falou Deus todas estas palavras. Sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Mais uma vez. Então falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Vamos orar? Bendito Deus e Pai, nós te damos graças, Senhor, porque entendemos que só pelo sangue de Cristo obtemos a salvação, obtemos a vida eterna. Nós sentimos no nosso coração pulsar e arder, Senhor, pelas tuas palavras, pelos teus ensinamentos, Senhor. Não de forma superficial, não de forma deslocada, enlouquecida, mas de uma forma sana, uma forma sincera, que desejamos sentir, Senhor, todos os teus ensinamentos e tudo aquilo que o Senhor tem a nos falar no dia de hoje. Nos abençoe, Senhor, através do culto que pretendemos dar a Ti, que tudo o que façamos aqui hoje, temos te pedido sempre, seja sempre para a honra e glória do Teu santo e bendito nome. Amém. A igreja pode tomar assento?
Diz assim: então falou Deus todas estas palavras. Naquele momento, Deus se apresentou ao seu povo, declarando o seu nome e status. Deus se apresentou ao seu povo, declarando o seu nome e status. O soberano Senhor, lembrando ao seu povo que ele havia realizado de forma graciosa por eles. Ele diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Isso também, irmãos, aponta para a redenção de Cristo. Aponta para a nossa retirada do lodaçal, do poço de lama de pecado que nos encontrávamos, e agora temos uma nova vida com Cristo. Do mesmo modo como o povo foi tirado da casa da servidão, da escravidão do Egito, nós também fomos removidos, retirados do pecado. E assim obtemos a redenção em Cristo Jesus. Ele havia realizado forma graciosa. Então, Deus concedeu graça a seu povo, como tem concedido graça a nós. O que recebemos em Cristo Jesus foi gratuito dom de Deus. Não fizemos nada para merecer isso. Muitos loucamente dizem: preciso fazer tal coisa, e caminhar de joelhos, e se autoflagelar, cometer verdadeiros adultérios contra o seu próprio corpo. Na verdade, essas pessoas não estão cultuando a Deus, não estão buscando a presença do Senhor, o Deus único e verdadeiro, mas estão cultuando a si mesmo, buscando em si mesmo, nos seus próprios fazeres, a salvação. Não é Cristo Jesus o centro da vida dessas pessoas. Não é. Quem pensa assim, na verdade, não está buscando na imagem de Cristo, é a soberania de Deus. Não está buscando o alinhamento com a sua palavra. Quem pensa assim, na verdade, está tendo uma autossuficiência e não tentando buscar do autossuficiência em Cristo Jesus. Nós nada fizemos e nada podemos fazer para a nossa salvação. Estamos completamente dependentes da graça e soberania desse Deus que falou ao seu povo, se revelando. Dessa forma, ele precisa se apresentar a nós, ele precisa se apresentar ao seu povo para que possamos obter graça, graça incomum em Cristo Jesus. Só dessa forma podemos obter salvação e vida eterna. Não há o que fazer a não ser nos render aos privilégios que Cristo nos dá e dessa forma cultuá-lo, bendizê-lo e louvá-lo. Amém? Amém. Vamos iniciar esse momento de louvor e adoração ao nosso Deus, entendendo quão grande Ele é, e grande é o Senhor. Vamos colocar, irmãos, de pé, para cultuar o nosso Deus, com toda a alegria do nosso coração, afinal, obtemos a salvação em Cristo. É bom entendermos isso. Senhor.
convicção que a glória é sempre dele. Ele é o Senhor, deve ser o Senhor de toda a nossa adoração. Se você não tem esse entendimento, de nada vale o seu religiosismo, a sua fé. Continuar orando ao nosso Deus. Minha herança para sempre, nossa salvação. Muito bem. Então, gostaria de pedir ao nosso irmão Jonathan nos elevasse a Deus em oração. Amém. Pai amado, Deus Todo-Poderoso,
poderoso, soberano, Senhor, de nossas vidas, de tudo que há nessa terra. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos deu, Pai. O Senhor nos escolheu e nos deu o privilégio, Senhor, de te louvar, de te cultuar neste dia, Pai, de servir, Pai, ao Senhor. Muito obrigado porque a Tua graça e a Tua misericórdia, Senhor, nos alcançou, Pai, na cruz do Calvário. E o Senhor derramou, Pai, o seu sangue, Pai, por nós, pecadores, miseráveis que somos. Mas o Senhor, Deus, nos amou. Nada do que nós possamos, Senhor, fazer, Pai, irá chegar, Pai, aos pés de agradecer aquilo que o Senhor fez, Pai, porque tudo, Pai, vem de Ti. A graça vem de Ti. Obrigado, Pai, por cada vida aqui, Pai, representada, Deus, por cada família que o Senhor trouxe essa noite aqui, Pai, para ouvir, Pai, a mensagem do Teu Evangelho, Pai, para aprender, Pai, para que nós possamos, Deus, sairmos daqui, Pai, mais fortes, para combater, Pai, as ciladas, Pai, do diabo. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê força, porque nós carecemos e nós necessitamos do Senhor. Aceita, Senhor, nossos louvores, Pai, como oferta. Aceita, Senhor, a nossa vida, o nosso coração, Pai, como oferta. Usa, Deus, as nossas vidas, Deus, aonde quer que nós estejamos, Pai, para a honra e glória do Teu nome, Pai. Que nós possamos ser sal, que nós possamos ser luz, Deus, em todos os lugares, Pai. Na nossa casa, na nossa vizinhança, no nosso trabalho, Pai, na escola, Pai. Ó, Senhor, nós jogamos ao Senhor porque sem Ti, Pai, nada somos. Muito obrigado, Deus. Desde já, Pai, prepara, Deus, os nossos corações, as nossas mentes, Pai, para ouvir a Tua palavra, Deus. Que ela possa entrar, Pai, e fazer a diferença, Deus, em nossas vidas. Muito obrigado, Deus, por tudo. Nós te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Vamos continuar com o nosso Deus, cantando a oportunidade da riqueza. Senhor.
nossos corações para ouvir a sua palavra. A palavra não é nossa, a palavra é pastor, a palavra é de Deus. Colocar de pé, a gente vai começar esse texto. Por favor, se puder, gente. Pureza no sangue de Cristo, nos hoje minha volta. Algo mais que é assim. Bendito seja o teu nome, Senhor. Bendito o Cordeiro de Deus, que tira, que tirou, e continua a tirar até a volta de Cristo,
que nos remiu, que nos redimiu de todo o pecado, que nos lava e nos deixa mais salvos que a neve. Nós te pedimos, Senhor, tenha misericórdia de nós, nos enche do teu Espírito que é santo, eternamente, e usa, Senhor, abundantemente a vida do teu servo nessa noite, para falar aos nossos corações. É o que nós te pedimos como igreja do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Igreja para sempre. Pastor. Irmãos amados, uma boa noite a todos. Nós estamos pelas noites de quarta-feira, já há alguns meses desse ano, tratando do livro de Atos dos Apóstolos. Nós temos aprendido que esse livro muito bem poderia ter sido chamado, denominado de Atos do Espírito Santo, porque tudo que hoje existe na história cristã foi feito pela capacitação do Espírito Santo. O livro ele começa mostrando a descida do Espírito Santo sobre a igreja e não haveria como vencer as dificuldades, as barreiras. A obra é muito grande. Alcançar as nações com o Evangelho de Cristo Jesus é uma obra, irmãos, tremenda, dificultosa. E ninguém poderia fazer isso se não viesse o Espírito Santo da parte de Cristo para capacitar a igreja cristã. Nós estamos, então, vendo os primeiros capítulos. Vimos, irmãos, essa descida no capítulo de número 2. E no capítulo de número 3, nós vamos perceber, então, a perseguição que começa a igreja cristã depois que o Espírito Santo desce sobre a igreja. Os crentes se tornam ousados e nós vamos ver que o Espírito Santo, ele capacita o crente a fazer proezas, a acreditar em milagres, curas. E no poder do Espírito Santo, no capítulo de número 3, nós vimos então que os apóstolos, eles são presos. Eles curam um coxo de nascença. Esse homem tinha 40 anos de idade. No capítulo de número 4, verso de número 22, vai dizer isso. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em que se operara essa cura milagrosa. E esse homem, ele então se levanta, começa a pular, a glorificar a Deus. Esse homem tinha um nome, todos conheciam ele. Você vai perceber que ninguém disse que aquilo que os apóstolos fizeram era um charlatanismo. Muito pelo contrário, todos conheciam aquele coxo que era diariamente colocado ali na porta do templo para esmolar. E nós vimos então que Deus, irmãos, ele, a semelhança daquele coxo, né, ele restaura a saúde espiritual daqueles que estão também paralisados nos seus pecados. Aquele coxo aponta para isso. Ele estava na porta do templo, não podia entrar na casa do Senhor. Quantos e quantos anos aquele homem ficou parado na porta da casa de Deus e não podia entrar. Então, pelo poder do Espírito Santo, os apóstolos curam aquele homem. Imagine aquela cena, aquele homem tem os seus artelhos, né, os seus ligamentos, né, os seus músculos que eram atrofiados se colocam no lugar e ele se endireita. E esse homem que não tinha nem andado na sua vida sai pulando dentro do templo, glorificando, chamando a atenção de todo mundo. E nós vimos que a partir do verso de número 11, Pedro e João, então, eles vão explicar o milagre. E eles começam mostrando, irmãos, que tudo o que foi feito
foi pela fé no nome de Jesus. Capítulo 3, verso 16 diz assim: pela fé em o nome de Jesus é que este mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E a partir desse momento, então, nós vamos ver isso. Esse é o contexto aqui do capítulo de número 4. Os apóstolos, irmãos, eles vão ser presos. Lucas, ele descreve o início da perseguição à igreja cristã. Se você observar no capítulo de número 4, capítulo de número 5 e capítulo de número 6, você vai ver perseguições, irmãos, tanto de fora, que vai acontecer agora aqui no capítulo de número 4. Capítulo 5, né, as dificuldades e os problemas acontecem dentro da igreja. Isso você vai ver com Ananias e Safira. E no capítulo de número 6, também os problemas dentro da igreja, né, com as viúvas sendo esquecidas na distribuição diária. E você vai ver aqui no capítulo de número 6, a prisão e o martírio de Estevão. Então aqui começa o levante diabólico do diabo contra a igreja de Cristo. Aqui começa, irmãos, os aprisionamentos dos apóstolos. Começa também o martírio. A partir de agora, né, você vai ver então vários relatos. Estevão vai ser morto. O apóstolo Tiago, também irmão de Jesus, vai ser morto. Vai ser jogado de cima do pátio do templo. Ele vai morrer com o pescoço quebrado e apedrejado. A partir de agora nós vamos ver então o movimento das trevas, irmãos, para destruir a igreja cristã. Então Lucas, ele tem essa finalidade de nos mostrar, meus amados irmãos, esse início da igreja cristã e as dificuldades, os problemas que eles enfrentaram. Era muito difícil naquela época ser um cristão. E aqui em particular, nós vamos ver então nessa narrativa duas partes, duas divisões. A primeira divisão dessa narrativa são duas etapas, está claro aqui no texto, eu quero que você observe isso. Em primeiro lugar, a primeira parte desse texto vai tratar da prisão dos apóstolos pelas autoridades judaicas. Isso você vai encontrar do verso 1 até o verso de número 4. Lucas vai registrar os apóstolos João e Pedro sendo presos pelos sacerdotes, capitão do templo e pelos saduceus. Você vai notar isso aqui então nessa primeira parte. E você vai notar que eles são presos, irmãos, e são levados no outro dia para o Sinédrio. O Sinédrio, como todos nós sabemos, Sinédrio, né, era o ajuntamento de 70 anciãos, 71, 72 anciãos, autoridades judaicas, que, irmãos, tinham a responsabilidade de cuidar da ordem e da paz em Jerusalém. Esses anciãos do Sinédrio, eles também tinham a responsabilidade de não permitir que em Jerusalém houvesse sedição, levante contra o Império Romano. Percebam que quando Pedro prega, no capítulo de número 2, quantos se convertem? 3.000. Depois, ele vai pregar aqui, e você vai perceber, irmãos, que na pregação, então, de Pedro, aqui vão se converter mais 5.000 pessoas. Capítulo de número 4, verso de número 4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Irmãos, isso era um levante extraordinário. Era uma sedição. O Sinédrio tinha que agir. Se o Sinédrio não agisse, sanções da parte do Império Romano recairiam sobre a comunidade judaica ali em Jerusalém. Era uma sedição, 5.000 homens, imagine isso. Então eles começaram, irmãos, a prender os apóstolos para poder então, prendendo os líderes, eles amainavam a sedição e os problemas. E nós vamos ver aqui em particular, você vai perceber isso, que quem manda prender os apóstolos são os saduceus. Havia 3 grupos dentro do Sinédrio. O primeiro eram os fariseus, que era o grupo mais restrito que obedecia à lei. Estão lembrados? Paulo disse
eu era da ala dos fariseus, era a ala mais radical. A ala do meio eram os saduceus, que não criam em ressurreição. E os essênios, que eram aqueles que se afastavam, iam para os montes, para os desertos, para buscar uma vida com Deus. Então, ali no Sinédrio havia esses 3 grupos. Mas interessante, você vai notar aqui no capítulo de número 4, que quem manda prender são os saduceus. Por quê? Porque os apóstolos, eles estão pregando a ressurreição dos mortos. Eles estão pregando que Cristo Jesus ressuscitou. Além de fazer um levante e de serem condenados, de serem sediosos, eles também estavam sendo condenados, irmãos, de serem hereges. E você vai perceber então que Pedro e João, eles vão ser arguidos pelo Sinédrio acerca daquilo que eles estão pregando. Não havia uma acusação sobre eles. Eles vão ser condenados, julgados e arguidos sobre aquilo que eles estão pregando. E a pregação que eles estavam fazendo era sobre a ressurreição do Messias, do Cristo, o Nazareno. Bom, a segunda parte aqui do texto, a segunda divisão, você vai ver isso aqui claramente, é a partir do verso de número 5 até o verso de número 22. Você vai perceber aqui, então, a defesa dos apóstolos diante do Sinédrio. E Pedro se levanta cheio do Espírito Santo e proclama o Evangelho de Cristo Jesus, fazendo, irmãos, uma transição da cura do coxo para o nome de Jesus. E ele vai dizer aí no verso de número 12, esse aqui é o centro desta passagem. Ele vai dizer: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Pedro usa aqui um duplo negativo. Essa, irmãos, é um meio de você negar 2 vezes alguma coisa. E Pedro aqui, perceba, Lucas, ele vai escrever isso aqui de uma forma, irmãos, literária, para que nós percebamos que esse é o centro teológico desta passagem. Ele vai dizer: e não há salvação em nenhum outro. E ele continua: porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome. 2 vezes, ele vai dizer que não existe salvação em nenhum outro nome, a não ser no nome de Cristo Jesus. Então, Lucas, irmãos, ao descrever o discurso, a explicação de Pedro, ele quer que nós notemos esse aspecto. Ele quer frisar isso diante dos nossos olhos. Ele quer mostrar para o seu auditório, para aqueles que são seus leitores, a singularidade do nome e da salvação que só existe em Jesus Cristo. Ele quer que você note isso. Esse é o objetivo dele. Esse é o centro da passagem. E eu queria então, irmãos, nessa noite, fazer aqui algumas divisões para que vocês observem comigo, por favor, essa singularidade da salvação em Jesus Cristo. Eu quero que você perceba isso. Por quê? Porque, meus amados irmãos, nós vivemos hoje dias em que as pessoas, elas começam a abraçar um sincretismo religioso e achar que as outras pessoas das outras religiões, elas podem se salvar também. E há crente que acha que muçulmano, budista, espírita, mórmon, pode se salvar. Porque eles têm as suas leis, eles vivem de maneira certinha. Então tem muito crente que acha que essas pessoas que têm um outro evangelho podem se salvar. E a grande questão deste texto é essa: há salvação em um outro nome? Pode haver alguma religião que possa levar as pessoas para o céu, irmãos, além do cristianismo? Quero então olhar com vocês e ver essa defesa,
irmãos, que os apóstolos fazem aqui, mostrando que não há nenhum outro nome abaixo do céu, a não ser o de Jesus, que possa salvar alguém. Vamos olhar então, irmãos, para o discurso de Pedro. Vamos observar aqui, por favor, irmãos, o que ele diz. Eu vou ler o texto, por favor, acompanhe comigo. Verso de número 1 até o verso de número 22. Diz assim: Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem Jesus a ressurreição dentre os mortos, os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra aceitaram, subindo o número dos homens a quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João Alexandre e todos que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram: Com que poder, ou em nome de quem fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: Autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que, em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome, é que este está curado perante vós. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ao ver a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. E mandando sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: Que faremos com estes homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito entre eles, por eles, e não podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para que não mais falem, para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: Julgais se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em que se operara essa cura milagrosa. Vamos orar? Nós dependemos de Ti, Senhor, para aprender da Tua santa palavra. Quem somos nós, Senhor, para poder, ó Deus do céu, abrir a Tua palavra, ler e entender? Se o Senhor não abrir o nosso entendimento e vier com fogo da parte do Teu Espírito Santo, Senhor, e aquecer o nosso coração para ouvir e entender as Tuas verdades, nada, Senhor Deus, acontecerá em nossa vida. Por isso, Senhor, nós esperamos que o Senhor abra os nossos olhos e os nossos ouvidos para ver e ouvir as Tuas verdades benditas, salvadoras em Cristo Jesus. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Irmãos amados, nós vamos ver então aqui a singularidade da salvação que há no Senhor Jesus Cristo. Porque nós, cristãos, defendemos que não há nenhum outro caminho, que não há nenhuma outra porta, que não há nenhuma outra escada da terra para o céu, a não ser o nome do Senhor Jesus Cristo. Por que nós defendemos isso? Porque, irmãos, nos acusam as outras religiões de sermos discriminadores, de sermos, irmãos, muito rígidos e duros nesta posição. Por que eles nos acusam de não sermos abertos ao relativismo, sermos abertos à pluralidade das verdades? Por que nós dizemos que só há uma verdade,
um caminho. Por que nós dizemos isso? Por causa, irmãos, da verdade apostólica. Porque a igreja foi fundada sobre essa verdade. E o Espírito Santo do Senhor, irmãos, ele ensina que todos nós que seguimos os passos dos apóstolos devemos entender e colocar de uma vez por todas em nossa consciência que só há um meio da humanidade se salvar e nem um outro mais. E nisso nós não podemos ser caridosos. E nisso nós não podemos ser abertos, relativistas. Não. Nós devemos ser absolutos, como a verdade de Deus é absoluta sobre a salvação das pessoas. Por isso, meus amados irmãos, a urgência de pregar a singularidade de Jesus. Eu quero então ver aqui com vocês 5 verdades sobre a singularidade da salvação de Cristo. Em primeiro lugar, a singularidade, irmãos, da vida de Jesus. Olhem comigo, por favor. Verso de número 10 vai dizer assim: tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. A primeira coisa, irmãos, que nós vemos aqui ressaltadas é a vida singular do Senhor Jesus Cristo. A vida, irmãos, de Jesus, ela foi autêntica. Ela foi, irmãos, insuperável em autenticidade, em singularidade. Não houve quem vivesse na face desta terra, irmãos, como Jesus. O que Jesus falava, ele praticava. O próprio Sinédrio teve dificuldade de condenar o Senhor Jesus Cristo e eles mesmos procuraram pagar testemunhas falsas, mas não acharam erro na vida, na conduta do Senhor Jesus. A sua vida era singular. E o impacto, irmãos, da vida de Cristo era notória na vida, irmãos, dos apóstolos. Olhem comigo, por favor, o verso de número 13, diz assim: ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados, incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Somente aqueles que andam, que vivem com Jesus, podem ter uma vida autêntica, impactante. E a vida de Cristo foi assim. E o Sinédrio foi impactado pelo testemunho, pela vida daquele rabino nazareno. Foi diferente de qualquer um outro. E eles perceberam que Pedro e João, eles andaram com Cristo Jesus. Porque todos aqueles que andam com Cristo Jesus, eles são, irmãos, singulares, diferentes, especiais. O impacto da vida de Cristo, irmãos, ela muda a vida daqueles que andam com Ele. A tal ponto de as pessoas reconhecerem, e o Sinédrio, que era, irmãos, a reunião dos mais sábios judeus, eles reconheceram que aqueles homens que eram iletrados, pessoas, irmãos, que eram da Galileia, pescadores, analfabetos, que não tinham letras, educação formal, aqueles homens, pela maneira com a qual eles falavam, mostravam o impacto da vida de Jesus na vida deles. E nós percebemos então que a vida do Senhor Jesus Cristo, irmãos, ela foi singular. E não houve homem que impactasse a vida como tem impactado a vida, irmãos, da humanidade até hoje, 2021 anos depois, do que a vida e o ministério do Senhor Jesus Cristo. Sua vida foi singular. Em segundo lugar, nós aprendemos com esse texto que a morte do Senhor Jesus Cristo também foi singular. Olhem comigo, por favor, o verso de número 10. Vamos ler todos juntos, a uma só voz? Leiamos. Vamos ler o que a palavra de Deus diz. Leiamos todos juntos, em voz alta. Leiamos. Tomai
conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes, o texto vai prosseguir, irmãos, e vai mostrar aqui a morte de Jesus. E a sua morte, ela foi singular. Qual era a morte, irmãos, dos judeus? Como é que os judeus tiravam a vida dos hereges, dos insubordinados, daqueles malfeitores, como era? Por apedrejamento. Como é que Estevão vai morrer no capítulo de número 6, 7? Por apedrejamento. E nós vamos perceber que a morte de Jesus, ela foi singular, porque ela não foi por apedrejamento, ela foi por crucificação. E Pedro vai falar ao Sinédrio que eles foram incoerentes e que eles não obedeceram à lei de Deus, que exigia que a morte de um judeu fosse por apedrejamento. E a morte de Cristo, irmãos, ela foi a morte mais horrenda que um judeu já testemunhou, porque ela foi morte e morte de cruz. A morte do Senhor Jesus Cristo não foi por apedrejamento, mas foi por crucificação. E a crucificação, irmãos, era a morte romana, não era a morte judaica. E a morte romana, por crucificação, era a mais severa e a mais terrível, porque era uma lição para o povo judeu. E aquela pessoa que era crucificada, ela ficava exposta até o fim do dia. Tinha, no final do dia, suas pernas quebradas, morria por asfixia. O seu rosto inchava, o seu corpo inchava. E a pessoa, ela sangrava por inteiro. Isso mostra, irmãos amados, que nenhum judeu morreu da forma com a qual Cristo morreu. Isso mostra a singularidade do Senhor Jesus Cristo. A Escritura diz que maldito todo aquele que morrer no madeiro. Mas Jesus não tinha maldição nenhuma. Jesus não era maldito. O Sinédrio não encontrou nenhuma acusação, irmãos, contra Cristo. Ele era inocente. Durante toda a sua vida, Jesus tomou as coisas emprestadas. Jesus, irmãos, tomou um jumento emprestado para entrar na cidade de Jerusalém. Jesus tomou um cenáculo emprestado para poder fazer a Santa Ceia. Mas aquela cruz, aquele madeiro, não era emprestado. Aquele madeiro era dele. Ele tomou o madeiro. E aqui está uma grande contradição. Porque nós sabemos, irmãos, que tudo pertence a Jesus. O jumento pertencia a Jesus, o cenáculo pertencia a Jesus, todas as vidas dos seres humanos pertencem a Jesus, toda a autoridade no céu e na terra pertence ao Senhor Jesus, todo o universo foi feito por meio dele, mas aquela cruz não era dele. Aquela cruz, irmãos, era do Sinédrio. Aquela cruz era, irmãos, de Barrabás. Aquela cruz, irmãos, são dos criminosos, dos pecadores, dos malditos. Aquela cruz era nossa. E o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele tomou aquela cruz para ele. E ele disse: essa cruz é minha. E a sua designação, a sua punição estava sobre a sua cruz. Ele era o Rei dos judeus. A morte de Jesus, irmãos, ela foi singular, porque nunca existiu uma morte como aquela. Trevas, 3 horas da tarde, o véu se rasgou, terremotos, vivos ressuscitando. Nunca houve uma morte como aquela na face da terra. Por isso, meus amados irmãos, a morte do Senhor Jesus Cristo, ela foi singular.
singular. E o texto prossegue, e Pedro vai falar aqui ainda mais para o Sinédrio, diante do Sinédrio em sua defesa, e vai mostrar aqui, irmãos, para aqueles que eram céticos, que eram incrédulos, os saduceus, ele vai dizer, em terceiro lugar, irmãos, sobre a ressurreição singular do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler verso de número 10, em voz alta, todos juntos, vamos ler? Tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Deus ressuscitou o Senhor Jesus Cristo dentre os mortos. E aqui, irmãos, está uma terceira singularidade do Senhor Jesus. Nós sabemos que a Bíblia, ela fala sobre várias pessoas que ressuscitaram durante toda a história, irmãos, bíblica, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Nós vemos no Antigo Testamento que Eliseu reviveu um jovem. Eliseu, irmãos, quando morreu, aqueles que caíram na sua sepultura reviveram. Nós vamos ver no Novo Testamento o Senhor Jesus Cristo revivendo Lázaro, revivendo, irmãos, um filho de uma viúva, a filha de Jairo. Várias pessoas reviveram em toda a história bíblica. Mas essas pessoas, elas voltaram a morrer. E num termo técnico, elas não ressuscitaram. Elas reviveram. O único que ressuscitou e está vivo para todo sempre é o Senhor Jesus Cristo. E Ele triunfou sobre a morte. Ele, irmãos, matou a morte da morte. Ele matou a nossa morte pela sua morte. E tirou a chave da morte, irmãos, e o seu aguilhão. É por isso que a palavra de Deus diz, ó morte, onde está, ó morte, o teu aguilhão? E o Senhor Jesus Cristo, irmãos, no livro de Apocalipse, Ele toma a chave da morte. E agora a morte não pode deter mais ninguém que crê e tenha a esperança de ressuscitar com Ele naquele último e grande dia. Há autoridade, irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo, para ressuscitar mortos. E essa, irmãos, é a singularidade da vida e do nome do Senhor Jesus Cristo. E as autoridades judaicas que não criam em ressurreição, como eram os saduceus, eles, irmãos, estremeceram quando eles disseram: vocês mataram o Messias de uma maneira incoerente, por crucificação. Mas Deus o Pai, e era propósito dele, fazer com que aquele a quem vocês mataram ressuscitasse, aparecesse a mais de 500 pessoas durante 40 dias. E ele agora ascendeu ao céu, de onde haverá para julgar vivos e mortos. Ele não está morto, ele ressuscitou. O Deus que nós adoramos não é um Deus morto, mas é um Deus vivo. É um Cristo vivo. Ele não está enterrado, mas ele é vivo. Isso mostra, irmãos, a singularidade de Jesus. Você encontra o sepulcro de Judas, você encontra o sepulcro de Maomé, você encontra o sepulcro de Allan Kardec, mas o único que ressuscitou foi o Senhor Jesus Cristo. E está vivo, não está enterrado, ele está nos céus. Isso mostra a vitória que Cristo nos dá pela sua morte. Mas o texto continua. E por fim, vai dizer aí, verso de número 10. Vamos ler, por favor, para finalizar, todos juntos. Tomai conhecimento, vós todos, e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes, e quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que está curado perante vós. Em último lugar, nós vemos aqui Pedro, irmãos, mostrando
a singularidade não somente, irmãos, da vida, da morte, da ressurreição, mas também do nome do Senhor Jesus Cristo. Pedro, ele vai dizer aqui, irmãos, não há nenhum outro nome, não há outro nome abaixo do céu, pelo qual importa que os homens sejam salvos. Verso de número 12. Só há um nome. E isso mostra, irmãos, o poder e a autoridade que o nome do Senhor Jesus Cristo tem. Para ilustrar, irmãos, aqui o entendimento sobre poder e autoridade, eu queria que você imaginasse, irmãos, comigo, um caminhão carregado e um guarda de trânsito. Eu quero que você entenda a diferença entre poder e autoridade. Um caminhão carregado com toneladas de areia, ele está descendo uma ladeira. E esse caminhão descendo a ladeira, ele perde os freios. Esse caminhão tem ou não tem poder de fazer um grande desastre? Tem. E ele está descendo a ladeira, carregado, perdeu os freios. E lá no final da ladeira tem um guarda. E esse guarda, ele tem uma autoridade investida sobre a sua pessoa para parar qualquer carro, automóvel que ele queira. E esse guarda, então, ele apita. E ele vai apitar. E ele vai usar a sua autoridade. Ele vai parar esse caminhão, irmãos, carregado com toneladas de areia que perdeu o freio na ladeira? Não. Eu quero que você perceba, imaginando esse caso, que o nome de Jesus, ele não tem somente, irmãos, poder para curar, mas ele também tem autoridade para poder fazer isto. Em Mateus, capítulo de número 28, verso 18, nós lemos sobre isso, irmãos. Jesus disse para os apóstolos, vamos ler essa passagem tão conhecida por nós. Leamos sobre o poder e a autoridade de Jesus. Vamos ler? Todos juntos, leamos. Verso 18, Mateus 28, 18 a 20. Diz assim, Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O nome de Jesus, ele não tem, irmão, somente poder, ele tem autoridade. É por isso que Pedro olhou para aquele coxo e diz, no nome de Jesus, levanta e anda. Concluindo, irmãos amados, eu quero que você entenda que a vida de Jesus, a vida, a morte, a ressurreição e o nome de Cristo mostra a singularidade que existe no cristianismo. O texto vai concluir e vai nos mostrar, irmãos, aqui duas constatações do Sinédrio. Você vai ver isso, irmãos, a partir do verso de número 13. Em primeiro lugar, o Sinédrio, olhando para a intrepidez daqueles apóstolos, eles vão, irmãos, fazer uma primeira constatação. Primeiro, aqueles que têm Jesus na sua vida, eles são totalmente diferentes. As autoridades judaicas, eles vão dizer, ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Essa foi a primeira constatação. Aqueles que têm Jesus na sua vida têm poder e autoridade para trazer admiração. Segunda constatação, e o Sinédrio vai fazer aqui, está no verso de número 14.
Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. A segunda constatação, irmãos, que eles fazem é que o nome de Jesus realmente é poderoso e tem autoridade para curar pessoas, cegos, aleijados, ressuscitar mortos. O Sinédrio, irmãos, ele não somente analisa a conduta dos apóstolos, mas eles percebem que o nome de Jesus Cristo realmente é poderoso para transformar a vida das pessoas. Eles constatam isso. E o texto vai concluir aqui dizendo que eles então ameaçaram os apóstolos de todas as formas para que eles não pregassem mais no nome do rabino morto por eles, o Senhor Jesus Cristo. Eu quero, irmãos, concluir mostrando com isso que o mundo, irmãos, hoje e até os dias de hoje, eles são ameaçadores, são confrontadores, e eles não querem que nós vivamos uma vida singular, diferente da deles. Eles querem que nós abracemos a sua agenda. E eles também não querem que preguemos e falemos no nome, no poder e na autoridade de Jesus. Por isso o mundo, até os dias de hoje, com seus filósofos, com seus sociólogos, com os professores das universidades, irmãos, com uma conspiração de autoridades civis, o mundo todo se levanta para poder deter a pregação do Evangelho e do nome de Jesus Cristo ao mundo. Mas qual é a nossa resposta? A mesma dos apóstolos. Vamos ler, irmãos, todos juntos? Vamos lá, verso de número 19. Mas Pedro e João lhes responderam. Vamos ler juntos, todos juntos, a uma só voz? Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos ante a vós outros do que a Deus. Que essas palavras, irmãos, e essa declaração sempre ressoe no seu coração. Julgai se é justo diante de Deus, a quem você vai prestar contas da sua vida. Se é melhor você ficar calado do que pregar o Evangelho. Tem, irmãos, um ditado muito errado que alguns pregadores, têm usado, que é o seguinte: viva, se preciso, pregue. Irmãos, isso aqui é completamente contrário ao Evangelho e à conduta dos apóstolos. A verdade e o ditado que nós devemos, irmãos, observar é: pregue e viva. Pregue e viva. Mostre com suas palavras e viva aquilo que você prega. Não é esperar que as pessoas façam uma leitura e tenham um discernimento espiritual que você é um crente, que você conhece a Jesus, que você conhece o nome de Jesus, o poder de Jesus, e eles vão lá pelas tantas perguntar: você é crente? Como é que você soube? Eu vi na sua vida. Irmãos, não é assim. Percebam que aqui, irmãos, os apóstolos cheios do Espírito Santo, eles não ficam calados, eles pregam. Eu quero então tirar 3 aplicações aqui para a nossa vida desse texto. Quero que você leve no seu coração o que Atos, capítulo de número 4, verso 1 a 22 tem a nos ensinar. Vamos ler todos juntos aí? Leamos. A fé bíblica. A fé bíblica nos ensina que nós nos devemos, irmãos, nos importar mais com o nome de Cristo do que com o nosso próprio nome. Eu quero que você saia daqui olhando para Atos, capítulo de número 4, entendendo que a verdadeira fé bíblica
é aquela que se importa mais com o nome de Cristo do que com o seu próprio nome. Pedro e João não se importaram com o seu nome, eles não se importaram de passar vergonha na mais alta corte judaica e de falar no nome de um rabino judaico crucificado por eles. Não. Percebam, irmãos, vai dizer aqui que Pedro, cheio do Espírito Santo, falou no nome de Jesus. Verso de número 8. Se você olhar, vai dizer, então, Pedro, cheio do Espírito Santo. Irmãos, uma constatação de que você está cheio do Espírito é quando você não se importa de ser envergonhado pelo nome de Jesus. Quando você está cheio do Espírito, você ama mais a Jesus do que a sua pessoa. Quando você está cheio do Espírito, você fala mais de Jesus do que qualquer outro assunto na face da terra. A verdade, o contrário também é verdade, irmãos. Quando não estamos cheios do Espírito, nós falamos de todas as outras coisas, menos do nome de Jesus. E eu quero que você note essa expressão aqui. Pedro cheio do Espírito. E a pessoa cheia do Espírito é aquela que não se envergonha, que não se cora, que não fica vermelha, que não se importa de ter a sua conduta, o seu nome, a sua pessoa envergonhada perante os homens e nem diante dos altos cargos, das altas cortes desta vida, deste mundo. A pessoa cheia do Espírito Santo, essa é uma virtude. Ela não se importa com o seu nome. Ela se importa com o nome de Jesus. A fé bíblica verdadeira, irmãos, proclama o Evangelho de Cristo. Eu quero que você saia daqui entendendo isso. Quando o Espírito desce sobre uma pessoa, ela se torna cristocêntrica. Ela deixa de ser eutocêntrica e passa a ser cristocêntrica. Você não está mais centrado em você, mas está centrado em Cristo. E a obra do Espírito Santo é apontar para Cristo, é mostrar a Cristo, é revelar a Cristo. E se você tem o Espírito Santo na sua vida, você vai se importar mais com o nome de Jesus do que com o seu nome. Mais com a reputação do Evangelho do que com a sua própria reputação. Mais com a honra de Deus do que com a sua honra diante dos homens. Segundo lugar, eu quero então que você entenda que o testemunho bíblico não relativiza a salvação. Vamos ler todos juntos? O testemunho, a salvação. Abram comigo, por favor, irmãos, para João, capítulo de número 14, verso de número 6. Vamos abrir a palavra do Senhor. O que diz aí? Vamos ler juntos? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vivemos num contexto religioso, relativista, pluralista, que nega veementemente a exclusividade da obra salvadora de Cristo Jesus. Nós vivemos, irmãos, dias em que cristãos aceitam de maneira aberta e defendem que pessoas de outras religiões podem se salvar. Budistas podem se salvar, os islâmicos podem se salvar, espíritas podem se salvar, aqueles que obedecem ao anjo Moroni, que é aquele que revelou o Evangelho aos mormons, podem se salvar. E eles dizem, será que nós não devemos respeitar a sinceridade das pessoas? E elas também, na sua tolice e ingenuidade, e não entendendo a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, eles vão perguntar, será que essas pessoas não podem se salvar se elas forem obedientes
ao seu código moral, vejam só, não mentem, não roubam. Será que não vão para o céu? Irmãos, o testemunho que nós devemos dar, o testemunho bíblico, é que não há nenhuma salvação a não ser no nome de Cristo. E o apóstolo Paulo, ele encerra essa questão em 1 Timóteo, por favor. 1 Timóteo, capítulo de número 2, verso de número 5. Vamos ler? 1 Timóteo, capítulo de número 2, verso de número 5. Vamos ler todos juntos a uma só voz? Irmãos, por favor, leiamos todos juntos. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Irmãos, por favor, considerem o que Jesus disse. Eu sou o único caminho, a verdade e a vida. E os apóstolos pregaram, não há outro mediador entre Deus e os homens, a não ser Cristo Jesus, homem. Um dos sintomas que você está cheio do Espírito Santo é querer testemunhar urgentemente a todas as pessoas que elas, na sua religião, no seu religiosismo, fora de Cristo, não podem se salvar. É por isso, meus amados irmãos, que nós não podemos ter caridade das pessoas. O evangelho tem que ser pregado de uma maneira urgente. As pessoas estão indo para o inferno. Nós não sabemos o dia, a hora que nós vamos morrer. E muitos, com um discurso de mimimi, dizem, não, essa pessoa é boa, vai se salvar. Não é possível que Deus não veja. Irmãos, quem não estiver em Cristo Jesus, o Senhor, e confessar o seu nome, não terá a sua vida salva e redimida. Irá para o inferno. E isso é muito sério. Muito sério. Irmãos, isso é seríssimo. Não há hora para brincar. O testemunho bíblico e cheio do Espírito, irmãos, não tem medo de dizer que só há um caminho. Não podemos relativizar. Não podemos entrar por esse contexto, irmãos, pluralista, religioso, e dizer, muitos caminhos conduzem a Deus. Assim como todos conduzem a Roma. Essa pessoa ela vai se achar aí pelo meio. Irmãos, isso não existe. Há um só nome. E o Senhor Deus, irmãos, Ele colocou você num lugar estratégico. Assim como colocou aqueles apóstolos no meio do sinédrio. Para poder proclamar, irmãos, em alto e bom som, o nome do Nazareno. O mediador entre Deus e os homens. Deus é estratégico. E Deus coloca você num lugar estratégico, com uma mensagem estratégica, para poder salvar as pessoas. E é só você, aonde você está, no poder e na autoridade que o nome de Jesus tem, para dar um testemunho, irmãos, salvador. Eu quero que você entenda isso. Saia daqui entendendo isso. Você deve pregar aonde Deus lhe colocar. Nas cortes de justiça, irmãos, nas salas do governo, nas salas de aula de universidade, nos recintos de comércio, na indústria. Onde Deus lhe colocar, é estratégico de Deus para que você, cheio do Espírito, em oração, fale de Cristo Jesus, o único mediador entre Deus e os homens. Para finalizar, eu quero que você leve isso no seu coração. Terceiro e último lugar. Vamos ler todos juntos aí? A verdadeira salvação
bíblica de Jesus. Para finalizar, a verdadeira salvação bíblica aceita o poder e a autoridade de Jesus. Pedro, irmãos, quando falou para aquele coxo, ele falou com autoridade e poder no nome de Jesus. E aquele coxo, irmãos, é uma ilustração de todos aqueles que estão paralisados nos seus pecados. Eu e você estamos atrofiados na nossa alma. Há, irmãos, um atrofiamento em nosso espírito. E não tem, irmãos, nada, nenhum poder em nós, nada, que possa, irmãos, desatrofiar a nossa alma e o nosso espírito. Nada. Somente uma coisa pode fazer isso. Romanos, capítulo de número 10. Abra comigo, por favor. Romanos, capítulo de número 10, verso de número 13. Vamos ler juntos, por favor. Diz assim a palavra de Deus. Leiamos, irmãos, todos juntos. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mais uma vez. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O termo invocar, irmãos, aqui, é o termo para pedir socorro, para pedir ajuda. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que clamar pedindo ajuda, como aquele coxo levantou a mão pedindo uma esmola. Todo aquele que se humilhar pedindo, reconhecendo a sua deficiência espiritual, reconhecendo a sua paralisia espiritual, estendendo a mão para os céus, é que podem, irmãos, receber a verdadeira salvação no poder e na autoridade do nome de Jesus. Eu quero falar com você nessa noite que ainda não reconheceu o seu atrofiamento espiritual, que ainda não entendeu que você tem a sua alma deficiente por causa dos seus muitos pecados. Você já nasceu em pecado, você já nasceu deformado, você já nasceu completamente entregue a uma condição de paralisia espiritual. Você não pode ter comunhão com Deus, você não tem vida com Deus, você não tem nada. Eu quero falar com você nesta noite. Aceite a autoridade e o poder de Cristo Jesus para a sua vida. Faça uma oração para Ele, diga: Senhor, eu não consigo entrar na tua igreja, Senhor, por causa dos meus pecados. Senhor, assim como aquele coxo, eu estou sempre à porta jogada. Os meus pecados me jogam, Senhor, e me atrofiam e me impedem de entrar, Senhor, pelas portas da tua casa para eu ter comunhão com o Senhor. Ó Senhor, eu reconheço o aleijamento da minha alma. Ó Senhor, eu quero nesta noite invocar o teu nome, Senhor Jesus. E eu não quero mais resistir. Eu não quero mais ser obstinado e teimoso, Senhor. Eu sei que eu não escuto, Senhor, aquilo que o Senhor diz na tua palavra. Senhor, eu sei que eu vivo numa condição vergonhosa, suja e paralisada. Mas, por favor, Senhor, nesta minha condição deplorável, nesse meu estado sem esperança, eu quero, Senhor, agora que o Senhor me levante. Eu quero, Senhor, agora entrar pelas portas da tua casa. Senhor Jesus, por favor, eu sei que somente no teu nome há poder. Senhor, toma pela mão, me faz pular, Senhor, e me faz de alegria invocar o teu nome. Me salva, Senhor, por favor, hoje. Restaura, Senhor, por favor, a minha relação com Deus. Senhor, me dá uma vida santa. Eu quero, Senhor, viver agora para ti. Senhor, por favor, me ajuda, opera nos meus membros.
aquilo que está atrofiado, Senhor, para que eu me endireite diante com o Senhor e tenha alegria na minha vida e tenha a esperança, Senhor, não somente de uma salvação eterna, mas que o Senhor agora me visite e me ajude, Senhor, nesta vida presente, a usufruir de uma vida, Senhor, agora, cheia do Teu Espírito, alegre, feliz, sem temor, sem vergonha, diante dos homens, e honrar ao Senhor para todo sempre. Desatrofia, Senhor. Desparalisa, Senhor, minha alma, minha vida. Atinge aquilo, Senhor, que é deficiente ainda. Eu reconheço e eu invoco o Teu nome, porque diz a Tua palavra que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Deus, irmãos, então, nos ajude e nos socorra. E nos ajude a ver o poder que há no nome de Jesus e a sua autoridade vindo sobre a nossa vida e de todos aqueles que nele creem. Feche os seus olhos, vamos orar. Que Deus nos abençoe pela sua palavra nesta noite. Amém. Obrigado, meu Senhor, pela Tua palavra que é viva e verdadeira. Continua, Senhor, por favor, trazendo impactos sobre as nossas vidas e nos ajudando, Senhor, a nos levantar ainda mais alto e mais forte. O Teu nome na nossa vida, Senhor, a glória devida ao Teu nome, Senhor, e que nós sempre tenhamos um coração agradecido pela graça merecida derramada em nossa vida, Senhor, quando o Senhor resolveu nos chamar para viver com o Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ajuda hoje, tirando nossas deficiências e paralisia, glorificar e trazer, ó Deus do céu, honra ao Teu nome neste mundo caído. Bendito seja o Senhor e louvado seja o nome glorioso do Rei dos Reis, hoje e para todo sempre. No nome de Jesus. Amém. Vamos